Estamos iniciando a celebração dos 50 anos da Paróquia São Marcos. Momento especial de grande alegria. Infelizmente não vai poder ser como a gente esperava, de fazer aquele ajuntamento de pessoas celebrando juntos. Mas mesmo assim, nesse momento especial, queremos recordar, agradecer e também pensar na vida da Igreja. Por isso vamos ter 5 encontros, este é o primeiro deles. Nesses encontros vamos ter música, vamos ter imagens, fotos antigas, vamos ter também a palavra de lideranças que estão na comunidade, que já passaram por ela em outros tempos. Enfim, o convite é para que você esteja hoje conosco e também nos próximos 5 encontros que vamos ter. E como eu disse, com grande alegria e com agradecimento a Deus em nossos corações, porque celebramos 50 anos da Igreja São Marcos. O que é a Igreja? Eu quero lembrar isto também ao falar e ao trazer uma mensagem, porque é 50 anos de uma igreja. E quero fazer isso de uma maneira bastante simples. Quando eu trato desse tema com os adolescentes, eu faço essa pergunta e muitas vezes a resposta vem no sentido da instituição. Existe a Igreja Luterana, como é o nosso caso, existem outras denominações. E as pessoas muitas vezes quando pensam em igreja, pensam nas denominações. Ou outros pensam na construção. E tudo isso, claro, faz parte. Mas igreja não é a instituição em si. Aliás, na Bíblia, a palavra que mais fala da igreja, e principalmente como a igreja começou, é o livro de Atos. E o livro de Atos, claro que ali fala de momentos de reunião, momentos de oração, de louvor, mas ele pulsa no testemunho, e não em reuniões e doutrinas. E é assim que a vida da igreja também precisa pulsar. Igreja é vida de pessoas servindo a Cristo. Outras vezes, quando falamos de igreja, pensamos, como eu disse, também na construção. E pensando na São Marcos, há muitas construções. Construção do próprio templo da São Marcos, que muitas pessoas se dedicaram, e claro que precisamos ter gratidão por essas pessoas que nos antecederam. Na história desta paróquia também foram construídas outros 2 templos, lá na Amados por Cristo, também na Deus Triuno, e ali também houve esforço, e claro que nós somos gratos por esses locais. Mas a igreja também não é a construção. A igreja é a vida das pessoas. A palavra igreja significa as pessoas chamadas por Deus para o servirem. Nós somos chamados por Deus para viver com Cristo e somos chamados por Deus para testemunhar o seu amor ao mundo. Quer dizer, igreja são as pessoas. Até porque, mesmo nesses dias, temos a construção lá da São Marcos e das outras comunidades. E como disse, somos gratos por elas, mas elas vazias não são nada. São apenas uma construção. Já as pessoas que servem podem continuar a servir em qualquer momento. E podem se encontrar em qualquer lugar. Por isto, quando nós celebramos 50 anos, nós queremos principalmente ser gratos a Deus pela comunhão, pelo estar junto com irmãos e com irmãs, por juntos podermos servir a Deus. E a palavra que eu quero deixar para nós neste primeiro encontro é a palavra que está lá no Salmo 122, versículo 1, que diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quero destacar 2 pontos especiais desse versículo. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo, se você ler todo ele, você vai ver que casa do Senhor se confunde com a cidade de Deus, que para eles, ali no Antigo Testamento, era Jerusalém. Então, quando eles falam em casa de Deus, falam no ir para Jerusalém, para louvar lá. E no Novo Testamento,
Jesus já disse, né, que Deus está aonde as pessoas vão estar reunidas. Aliás, no próprio Antigo Testamento já diz que Deus não habita em casas construídas por mãos humanas, e igreja é o corpo de Cristo, a vida das pessoas. Mas mesmo assim, este alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mostra que há o estar juntos. Alegrei-me com os que me disseram, a outras pessoas, e nós nos alegramos com a casa do Senhor. Por isso nós nos alegramos muito com os 50 anos da São Marcos. Faço parte dos últimos 11 anos dessa história. Há pessoas que estão desde o início, há pessoas que estão mais tempo, há pessoas que talvez estejam bem pouco tempo, mas cada um faz parte desta construção viva que são as pessoas que servem a Cristo na Igreja São Marcos, nas suas 3 comunidades. Enfim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e nós queremos nos alegrar profundamente com a vida da Igreja São Marcos. E esta alegria quer trazer em nossos corações e mentes gratidão. Ao mesmo tempo, quando nós falamos isto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a gente pode também pensar que estamos num tempo em que não estamos nos reunindo, ou estamos limitados, as reuniões são virtuais. Isso nos dá saudades. Por isso eu também gostaria de deixar esta palavra de uma maneira muito especial. Saudades. Saudades daquele templo cheio de pessoas, dos grupos de louvor, dos encontros, das alegrias, das risadas, também dos momentos difíceis em que há irmãos e irmãs que estão passando por sofrimento e podem ser abraçados. Saudades de estarmos juntos. E por que eu quero lembrar isto? Porque logo esse tempo vai passar e que a gente possa alimentar essa saudade, para que quando voltar o tempo de podermos nos reunir, que a gente possa servir a Deus com toda a alegria, com toda a nossa vida. Eu lembro, igreja, são as pessoas chamadas por Jesus para testemunharem dele, para louvar o seu nome, para terem comunhão, orarem juntas, para servirem ao nosso Deus. Que assim a gente possa continuar sendo Igreja São Marcos. Você que está há muito tempo, você que está há pouco tempo, vamos continuar nessa caminhada juntos. E você que, por alguma razão, assiste esse vídeo, mas não é da família São Marcos, fica o convite. Você é bem-vindo, bem-vinda a ter comunhão conosco, a juntos caminharmos com Cristo. Vamos agora acompanhar um vídeo com imagens e também com uma palavra sobre a vida da Igreja São Marcos. E ao final desse tempo de hoje, teremos a palavra do nosso pastor sinodal, que é o líder da nossa igreja aqui na região, no Sínodo Norte Catarinense, também trazendo uma palavra para as nossas vidas. Que assim o Senhor nos abençoe. A Igreja São Marcos está de aniversário. Completa 50 anos de existência. Quantas histórias aconteceram nesse espaço? Pessoas foram renovadas, transformadas, edificadas, abençoadas. Por isso, comemorar os 50 anos é motivo de alegria e de profunda gratidão a Deus. Como se conta a história de uma igreja, de uma comunidade cristã? Poderíamos lembrar de nomes que foram importantes, mas sempre iríamos esquecer de alguém. Aliás, todos os que viveram esta história são importantes. Poderíamos fazer um relato das datas e encontros, mas seria monótono. Poderíamos lembrar fatos, como o de ser a única igreja que deu nome a um bairro em Joinville. Entretanto, a verdade é que não existe uma história da São Marcos. Existem muitas histórias de vidas marcadas nos encontros e convívio dos diferentes grupos, dos diversos momentos da igreja. Por isso, lembre de momentos importantes para a tua vida nesta história. Sim, o mais importante na história da São Marcos é o que pessoas experimentaram do agir de Deus em suas vidas.
O mais importante nesta história é a graça e o amor de Deus em tua vida. A paróquia São Marcos faz parte da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Está situada em Joinville, na parte oeste da cidade. É formada por 3 comunidades: São Marcos, Amados por Cristo, no Jativoca, e Deus Triuno, no Morro do Meio. Nestes locais, celebramos a Deus com nossos cultos e passamos momentos especiais da vida através de batismos, confirmações, bênçãos de casamento. Nestes momentos é fundamental o louvor a Deus, o compartilhar da palavra, o orar uns pelos outros e a comunhão na fé. A vida da igreja é gerada nos encontros dos muitos grupos que dela fazem parte. São 4 grupos de crianças, culto infantil, 4 de adolescentes, que também são acompanhados no ensino confirmatório, 3 grupos de jovens, 3 grupos de oração, 7 grupos de música, incluindo o coral paroquial, 6 grupos de casais, 2 grupos de idosos. Há também o Ministério de Homens, onde tivemos encontros que chegaram a ter cerca de 70 participantes, e que também acontece nos grupos de Homem ao Máximo e o Ministério de Mulheres, com o Momento da Mulher, grupos de mulher única e de células, e o importante grupo da UASE, que desde o início da paróquia tem sido fundamental nessa caminhada. Além disso, para estarmos todos juntos, tivemos 2 encontros de Dia da Família, onde reunimos cerca de 240 pessoas. Também temos o encontro de pessoas em palestras evangelísticas, grupos de discipulado, visitas, conversas, tanto para celebrar como para consolar. Nestes encontros, sabemos que há 2 necessidades: nos edificarmos e servir aos outros. Sabemos que existimos como igreja para abençoar nossa cidade. Por isso, buscamos ser igreja missionária, que é acolhedora para quem chega e que enxerga as demandas ao nosso redor. Dessa forma, desenvolvemos a Missão Morro do Meio e o Culto da Graça, onde atendemos pessoas em vulnerabilidade e caminhamos juntos, servindo a Deus na vida de nossos irmãos necessitados. Nesses trabalhos acontece desde a distribuição de cestas básicas, a cursos de formação e acompanhamento nas situações da vida. Enfim, somos muito agradecidos a Deus por esta história. E neste tempo de isolamento social, em que atividades estão restritas, que estas imagens possam trazer saudades. Não saudade para entristecer, mas saudade para que tenha a vontade de servir a Deus com toda a força de sua vida. Que logo o barulho das conversas, o volume do louvor e a casa cheia nos encontros possam voltar a acontecer. E que a história da São Marcos continue a ser contada através de nossas vidas, servindo ao Senhor Jesus. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
juntas no teu coração, esconder os teus braços, ó Deus. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Estimadas irmãs, estimados irmãos da Paróquia São Marcos, em Joinville, venho lhes felicitar pelos 50 anos da paróquia. Em nome do Sínodo Norte Catarinense, em nome da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, saúdo a cada qual com a palavra conforme Efésios, que diz: pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Todos vocês carregam em si um pouco da história da paróquia São Marcos. E nela também deixam um pouco de si. A igreja, uma paróquia, uma comunidade, é feita de pessoas que têm os mesmos ideais, que têm as mesmas crenças e que caminham numa mesma direção. A igreja é um lugar muito especial. Na igreja, alegrias são compartilhadas. Na igreja, também tristezas, fardos são carregados conjuntamente. Ao longo de 50 anos, a paróquia São Marcos está nessa missão. No passado, movidos pelo Espírito Santo, apóstolos e apóstolas foram enviadas por Cristo para anunciar o Evangelho. Desde logo, quem compreendeu a mensagem começou a se reunir em grupos, formando comunidades, formando a igreja. A natureza do Evangelho, que fomenta a fé em Cristo, é mover as pessoas a se reunirem em comunidade. Celebrar algo bom sozinho até pode acontecer, mas celebrar com mais alguém, com mais pessoas que têm os mesmos ideais, traz muito mais satisfação. A paróquia São Marcos, desde sempre entendeu esta tarefa. E são 50 anos de fidelidade a Jesus Cristo que diz: vão, batizem, tragam mais seguidores. Jesus Cristo é quem nos dá a tarefa de não ficar apenas para nós a sua graça, a dádiva da salvação. Quer que mais pessoas sejam agraciadas. Se somos Igreja Luterana em Joinville, se somos Paróquia São Marcos, se há uma história de 50 anos, é porque somos herdeiras dessa fé transmitida de geração em geração. Isso nos orgulha por quem está antes de nós, quem construiu essa história, e nos responsabiliza diante da geração atual e das gerações futuras. Depende de nós o quanto vamos deixar o Espírito Santo nos guiar em fidelidade ao mandato de Cristo. O quanto vamos fazer
para que o Evangelho da salvação pela fé em Jesus Cristo continue a alcançar a vida de pessoas. Até aqui chegamos com o coração agradecido. Parabéns a cada qual que dedica um tempo da sua vida para essa tarefa, na edificação dessa paróquia e de suas comunidades. Parabéns a cada pessoa, a cada família que é membro da Paróquia São Marcos. Parabéns às lideranças, aos grupos de atividade, ao pastor, pessoas do presente e pessoas do passado. Vocês são muito importantes para o crescimento do reino de Deus. E sob a sua bênção, queremos permanecer. Que a bênção e proteção de Deus permaneçam com a Paróquia São Marcos, com cada pessoa, com cada família que dela são membro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que assim seja. Amém.